Dezembro de 1941. O ataque a Pearl Harbor finalmente levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. As forças do eixo não vão ganhar esta guerra. Agora, com a ajuda dos Estados Unidos, os aliados pretendem destruir os submarinos alemães que ameaçam as rotas de navegação britânicas. Mas os alemães têm planos próprios e estão de olho em um novo alvo. Podia se rir daquilo tudo. Eu olhei em volta e pensei, não vamos conseguir. Submarinos alemães estão prestes a levar a guerra diretamente ao litoral desprevenido dos Estados Unidos. Batalha naval. À beira da derrota. Dezembro de 1941. Um Mu-123, um submarino alemão de longo alcance, parte em uma missão ultra secreta. Ele é comandado por Reinhard Hardingen, um dos mais ousados e bem-sucedidos especialistas em submarinos alemães do Terceiro Reich. Eu parti dia 23 de dezembro. Não queria sair no dia 24, porque não queria que nenhum tripulante aparecesse na manhã da véspera de Natal, vindo de um bordel ou depois de ter bebido. Eu só tinha ordens de zarpar e tinha um envelope comigo, que deveria ser aberto somente após estarmos a 10 graus a oeste. Após 4 dias de viagem, Hardingen abre o envelope. Ele descobre que sua missão é parte de um novo e ousado plano alemão que poderá mudar o rumo de toda a guerra. Operação Drumbeat foi o nome dado ao plano alemão que consistia em levar todos os submarinos que eles conseguissem para o litoral americano e atacar os Estados Unidos com toda a força antes que eles estivessem preparados. A missão é tão secreta que não há documento-chave confirmando as ordens dadas a Hardingen. Não recebemos nenhum mapa porque alguém poderia descobrir que os submarinos estavam indo para os Estados Unidos. O mentor do plano é Karl Donitz, o organizador da estratégia dos submarinos alemães. Donitz há muito tempo queria atacar os navios americanos, mas Hitler não autorizava, temendo que isso pudesse atrair os Estados Unidos para a batalha. Agora, com os americanos na guerra, Donitz pode finalmente atacar. A suspensão de todas as restrições relacionadas a embarcações americanas foi ordenada pelo Führer. Devemos tentar capitalizar essa vantagem o mais rápido possível e obter uma vitória espetacular na costa americana. Donitz quer atacar os navios americanos enquanto o país ainda se recupera do ataque a Pearl Harbor. Com toda a atenção voltada à Guerra do Pacífico, Donitz acredita que ninguém irá procurar pelos U-Boats na costa leste. Para alcançar seu objetivo, Donitz precisa contar com o maior submarino em seu arsenal, o Tipo 9. Com 76 metros de comprimento e 6 metros e 70 de largura, ele é mais longo que um avião 747. A embarcação leva 48 tripulantes e 22 torpedos. Tem combustível e suprimentos suficientes para chegar aos Estados Unidos e navegar durante 2 semanas antes de ter que voltar. Donitz envia Hardingen e outros 4 submarinos para a costa leste da América do Norte, dando início à Operação Drumbeat. 2 deles seguirão para a costa leste do Canadá, enquanto Hardingen e 2 outros irão para os Estados Unidos com a missão de afundar navios mercantes. Quando abri o envelope, soube que deveria ir para Nova York. Supusemos que os americanos ficariam surpresos, porque jamais poderiam imaginar que submarinos alemães pudessem chegar até a costa do país. 11 de janeiro de 1942. Hardingen e a tripulação estão no mar há 19 dias. Então, 480 quilômetros a leste de Cape Cod, eles localizam o SS Cyclops. E a primeira coisa que ele viu foi a fumaça.
A maioria dos navios era movida a carvão. Eles geravam fumaça quando estavam em movimento. Eu tinha ordens de seguir para Nova York, mas tinha permissão para atacar se encontrasse um navio maior que 10.000 toneladas. Hardigan precisa tomar uma decisão difícil. A Operação Drumbeat vai começar em 2 dias e os outros submarinos ainda não haviam chegado à costa americana. Se ele atacar agora, os Estados Unidos poderão descobrir que há submarinos alemães entrando em águas americanas. Mas um navio tão grande é um prêmio grande demais para resistir. Os homens no U-123 recebem ordens para assumir seus postos de combate. Os tripulantes do SS Cyclops nem imaginam que seu navio está sendo seguido. Entre eles está Ken Hamsden, atirador membro da artilharia antiaérea. Não achávamos que poderia haver submarinos alemães naquela região, naquele momento. Nenhum navio mercante havia sido atacado tão perto dos Estados Unidos antes. Por isso, nenhum tripulante esperava encontrar nenhum submarino ali. O navio segue com destino a Halifax, levando 100 marinheiros que haviam se oferecido para trabalhar nos navios mercantes dos aliados. À 1h49 da manhã, Hardigan dá ordens para disparar. Nossa! Explosivos fortes são colocados no nariz, visando destruição máxima. Ficamos surpresos ao vermos que era um submarino. Nenhum deles tinha chegado tão longe. Achamos que talvez fosse uma mina. O operador de rádio do SS Cyclops percebe que se trata de um torpedo. Desesperadamente, ele tenta contatar as autoridades navais. O submarino de Hardigan capta a transmissão. É preciso silenciar o navio antes que alguém na costa receba o pedido de socorro e descubra que os alemães chegaram. A primeira coisa que fiz foi tentar atingir a ponte e a estação de rádio com a artilharia, para o navio não poder se comunicar. Ken Hamsden tenta descer por uma corda, mas descobre que o bote salva-vidas havia afundado. Um deles gritou: "Volta para o navio, Ken." Eu não conseguia subir pela corda. A única saída foi pular na água. E estava gelado. Vi luzes vermelhas à distância e nadei na direção delas. Vi a tripulação correr para os botes salva-vidas. Quando achei que o navio já estivesse vazio, abri fogo. Estávamos agarrados a um bote salva-vidas quando o segundo torpedo atingiu o navio. E ele afundou. Milagrosamente, o operador de rádio consegue escapar e nada até o bote onde Ken está. Ele fica sabendo que, apesar dos esforços do submarino, o pedido de socorro foi captado pela guarda costeira. Ken Hamsden sobreviveu. Mas 100 outros homens perderam a vida. Eles foram as primeiras vítimas da Operação Drumbeat. O fracasso de Hardigan na tentativa de silenciar o Cyclops põe em risco toda a missão. A inteligência britânica deduz o significado do naufrágio e imediatamente informa a Marinha Americana do perigo iminente.
Hardingen foge para o sul convencido de que os Estados Unidos enviarão encouraçados para encontrar e destruir seu submarino. Dias depois, ele entra de maneira ousada na cidade de Nova York. É um momento marcante para o jovem comandante de submarino. Ele é o primeiro marinheiro alemão na Segunda Guerra a ver o litoral dos Estados Unidos. Havia luzes por todo lado. Todos os navios estavam navegando com as luzes de posicionamento acesas. Era um paraíso para um submarino, porque a defesa era praticamente inexistente e totalmente inexperiente. Durante anos, os americanos observaram a Batalha do Atlântico de longe, acompanhando as notícias nos jornais e pelo rádio. Agora, os submarinos alemães traziam a guerra para o litoral do país. 15 de janeiro de 1942. 5 submarinos alemães chegam à costa norte-americana. O U-123, comandado por Reinhard Hardingen, se posiciona no litoral sul de Long Island, em Nova York. À 1h40 da madrugada, um vigia localiza o Coimbra, um grande navio petroleiro britânico. Petroleiros eram valorizados porque o petróleo, assim como hoje, era uma mercadoria disputada. Sem combustível, não havia como lutar. Hardingen move seu submarino para a posição de ataque. Vi uma sombra e consegui determinar o curso exato do petroleiro. Ficamos na frente dele e disparamos. Houve uma enorme bola de fogo que subiu a mais de 200 metros de altura. E depois de uma grande explosão, o navio e a água se incendiaram. A chama era tão grande que dava a impressão que era visível em Nova York. Nas 2 semanas seguintes, os 5 submarinos enviados por Donalds provocam o caos na costa americana. 23 navios são afundados. 8 deles por Hardingen, tornando esta uma das missões mais bem-sucedidas da guerra. Donalds, empolgado, parabeniza a tripulação do U-123 pelo rádio. Ele enviou uma mensagem para o comandante Hardingen: parabéns pela bela missão. Donalds envia mais submarinos para a área de conflito. A tarefa de deter os submarinos alemães cabe ao almirante Ernest King, chefe supremo ou comandante-chefe das forças navais dos Estados Unidos. King era um oficial de carreira da Marinha Americana. Ele tinha tido uma formação básica e subiu na corporação sendo um oficial exigente, severo e eficiente. Um homem nervoso, difícil de lidar. A filha dele disse certa vez, quando o acusaram de ter temperamento inconstante: "Isso é bobagem. Meu pai tem um temperamento constante. Está sempre zangado." Infelizmente para os aliados, a energia de King está focada em outro lugar. No início de 1942, King estava muito preocupado com a guerra no Pacífico e tornou-se seu objetivo pessoal vencer aquela guerra. Com o aumento das perdas na costa leste, King é pressionado pelos britânicos a formar comboios, grandes grupos de navios viajando juntos protegidos por escoltas armadas. Ele se nega, alegando que não dispõe dos destroyers necessários para a tarefa. Ele não entendia o sistema de comboio. Ele achava que se não houvesse escolta suficiente, não poderia haver comboio. Os britânicos sabiam que qualquer comboio é melhor que nenhum, porque ao menos se reduz a dispersão dos alvos. Em uma situação normal, um navio mercante passaria a cada 10 minutos. No comboio, seria um só num bloco. Navegando sozinhos e desprotegidos, os navios são alvos fáceis para os submarinos.
Americanos curiosos vão para as praias do país observar os ataques dos submarinos alemães. Lembro que quando eu era criança, no Brooklyn, Nova York, meu pai me levou para a praia, até a extremidade do porto, e apontou para o que ele dizia serem navios americanos em chamas, distantes no horizonte. Outros americanos tornam-se cúmplices involuntários dos comandantes de submarinos alemães. Eles iam de carro até o litoral, às vezes 20 carros, com as famílias, todos com binóculos, e procurando sobreviventes na água. Eles acendiam os faróis à noite, formando a silhueta dos navios que passavam. E os submarinos ficavam só aguardando. Nós perdemos 1 milhão de toneladas de carga dessa forma. Hardigan fica surpreso com a falta de reação. Na Grã-Bretanha, as águas eram muito bem protegidas porque os ingleses sabiam exatamente o que tinham que fazer, e isso dificultava as coisas. Já os americanos eram completamente inofensivos. Conforme o inverno de 1942 vai progredindo, a Grã-Bretanha vai ficando cada vez mais desesperada por suprimentos vitais. O primeiro-ministro Winston Churchill e seus comandantes não se conformam com a recusa do almirante King em adotar o sistema de comboios. Ele não aceitava nenhum conselho dos ingleses. Ele odiava os ingleses. Não estava interessado na opinião dos ingleses. Não queria aprender com a experiência inglesa. Dwight Eisenhower uma vez disse que a guerra teria acabado antes se tivessem matado Ernie King. Os ingleses achavam que Ernie King não gostava deles, o que pode ter sido verdade, mas na verdade King não gostava de ninguém que não fosse da Marinha Americana. Para os aliados, o impensável parece ter acontecido. A entrada dos Estados Unidos na Batalha do Atlântico foi um desastre completo. Desesperado para acabar com a carnificina, Churchill convence King a mudar de tática. Diante de inúmeros protestos, King finalmente cede e começa a implementar os primeiros comboios experimentais. Os submarinos de Donitz conseguiram afundar 2 milhões de toneladas de cargas em apenas 4 meses. Mas com a tardia adoção dos comboios experimentais, a situação começa a melhorar rapidamente. Quando o comandante Reinhard Hardigan retorna à costa dos Estados Unidos em uma segunda missão no fim de março de 1942, ele percebe que a situação mudara radicalmente. O céu está repleto de aeronaves procurando submarinos. Está cada vez mais difícil caçar sem ser caçado. 15 dias após chegar à região que iria atacar, o U-123 é localizado por um avião durante uma patrulha para localizar submarinos. O piloto transmite a posição do submarino para um destroyer próximo. Hardigan submerge e é atingido por uma carga de profundidade. Eu tinha um livro policial comigo e fingi que estava lendo. Achei que pensariam, se o velho está lendo, a coisa não pode ser tão ruim. Então, meu oficial de vigia, Hans von Schroeder, bateu no meu ombro e disse, capitão, seu livro está de cabeça para baixo. O motor do U-123 é danificado durante o ataque. Ele fica inoperante no fundo do mar a 20 metros de profundidade. Há poucas chances de que ele consiga emergir, quanto mais fugir de um destroyer. Hardigan conclui que só há uma saída para os tripulantes: nadar para a superfície. Planejamos abandonar o submarino. Eu podia ouvir o destroyer indo e vindo sobre nós. Mesmo assim, não estava lançando cargas de profundidade. Então notei que estavam se afastando um pouco. Hardigan decide tentar salvar o submarino. Durante mais de 1 hora, eles trabalham no mais absoluto silêncio. Finalmente, com alguma potência restaurada, o comandante tenta emergir.
Então, usando o motor elétrico, porque não podíamos usar o a diesel, avançamos um pouco. Durante 2 agonizantes minutos, o submarino permanece no leito do oceano. Finalmente, ele começa a subir. Tivemos sorte. O destroyer vai embora, convencido de ter afundado o submarino. Hardigan volta para casa e se estabelece na França. Ele é saudado como herói nacional. Centenas de pessoas aparecem para dar as boas-vindas ao homem que levou a guerra à América. Responsável por afundar 24 navios, Hardigan entra para a lista dos melhores especialistas em submarinos da Alemanha. No fim de maio, quase todos os navios que partem da costa leste viajam em comboios protegidos por aviões e encouraçados. A perda de navios cai drasticamente. As perdas dos aliados são avassaladoras. Mais de 300 navios, incluindo 129 petroleiros, foram afundados. Pearl Harbor foi terrível, mas a carnificina que ocorreu ao longo da costa leste americana é a maior e mais catastrófica derrota naval que consigo imaginar. Donitz desferiu um golpe terrível contra os aliados, reduzindo drasticamente a quantidade de suprimentos que chegou à Grã-Bretanha. Apesar do sucesso do ataque de Donitz aos navios americanos, Hitler não se impressiona com os submarinos. Em meados de 1942, sua atenção está voltada para outro lugar. Seu exército trava uma batalha desesperadora contra forças russas no leste da Europa. A campanha cada vez mais penosa consome uma quantidade cada vez maior de recursos alemães. Donitz era popular com Hitler. Ele era um bom nazista, mas a marinha alemã não era nada popular com Hitler. Ele preferia se desfazer da maior parte dela e redistribuir os recursos. Hitler questiona abertamente se o aço destinado aos submarinos não seria mais bem aproveitado por seus exércitos no combate aos soviéticos. Após seu retorno triunfante da América, o comandante Reinhard Hardigan é chamado para discutir a situação com Hitler. Quando estava no gabinete de Hitler, eu o deixei muito zangado porque disse: "O senhor está de costas para o mar, olhando para a terra. Não sabe que esta é uma guerra no mar e não na terra. A guerra não será ganha na terra. Esta guerra só será decidida no mar." Com a adoção de comboios por parte dos Estados Unidos, os submarinos alemães perdem a vantagem. Donitz precisa encontrar uma forma de retomar o controle. Em maio de 1942, Donitz ordena que seus submarinos sigam para o rio St. Lawrence, no Canadá. Os ataques nos Estados Unidos se concentraram na costa, mas agora os alemães penetram centenas de quilômetros em território inimigo. Grande parte dos navios canadenses com destino à Grã-Bretanha passa por este gargalo. O ataque aqui reduziria drasticamente a quantidade de suprimentos chegando à Grã-Bretanha. O rio é o local perfeito para os submarinos alemães. Na vastidão do Atlântico, é quase impossível localizar um comboio. No rio, os navios vêm até eles. Os alemães posicionaram 2 submarinos no rio e esperaram os navios passarem diante deles. Mas os submarinos levam outra vantagem aqui. O sonar havia sido projetado para operar no oceano frio e profundo. Mas no St. Lawrence, as ondas sonoras encontram dificuldades para penetrar nas camadas de água doce e salgada. O sinal é distorcido e os submarinos tornam-se quase invisíveis. A partir de maio de 1942, os submarinos alemães aterrorizam os navios no St. Lawrence. Cargueiro afundado por submarino no St. Lawrence.
No final do verão, Donalds desfere o golpe que ele espera ser decisivo. 6 de setembro de 1942. O QS-33, um pequeno comboio de 13 navios, segue de Quebec para Sydney, na Nova Escócia. 2 submarinos alemães submersos o seguem. A corveta HCMS Arrowhead faz parte da escolta do comboio. A bordo está o operador de sonar Jeff Smith, de 21 anos. Estávamos descendo o litoral de Gaspé a menos de 2 quilômetros da margem e havia um navio mercante a este bordo. Eu estava olhando pela janela da cabine na ponte e via o navio nos acompanhando. Vi a silhueta contra a luz do farol que ainda estava aceso e pensei, ele não seria um alvo perfeito para... BUM! Um torpedo disparado por um dos submarinos atinge o casco do Aeas, um cargueiro grego carregado com milhares de toneladas de madeira e aço. Encarregado de uma das estações de sonar do Arrowhead, Jeff precisa encontrar o submarino antes que ele ataque novamente. Nós checávamos dos dois lados uns 10 ou 15 graus e mandávamos um ping. Mas se atingisse alguma coisa, fazia ping-up, ping-up, ping-up. Jeff sabe que o submarino está lá, mas não consegue obter um contato sólido. Nós conseguíamos um bom ping. Depois não conseguíamos nada durante 10 minutos. Nunca sabíamos o que aconteceria. Às vezes não conseguíamos nada. Oculto pelas águas turbulentas do St. Lawrence, o submarino permanece indetectável. O Arrowhead vai socorrer a tripulação do cargueiro atingido. 5 graus a este bordo, senhor. Nós começamos a tirá-los da água. Alguns estavam queimados. Tínhamos 10 ou 15 homens caídos, com muito sofrimento e dor, braços quase separados dos ombros e tudo mais. Era preciso fazer algo. Fizemos o possível. Um segundo U-Boat se aproxima para atacar o comboio. É a primeira missão do comandante Paul Hartwig, e ele está ansioso para provar seu valor no comando de um submarino. Os tripulantes da corveta Arrowhead nem imaginam que Hartwig havia penetrado no comboio. Eu estava de folga e fui até a popa, onde um amigo meu estava de vigia. Eu estava lá, fumando um cigarro, olhei para a água e disse, olha os golfinhos. E meu amigo disse, meu Deus, não são golfinhos, são torpedos. Hartwig dispara simultaneamente 3 torpedos contra 3 navios diferentes. Eles afundaram em minutos. 010. O Arrowhead consegue obter um sinal fraco de sonar do submarino. 308. Nós começamos a persegui-lo ping-ping-up, ping-ping-up, e fomos reduzindo, até conseguir a localização exata. 306. O Arrowhead contra-ataca com carga de profundidade. O barulho era incrível, inacreditável. Dinamite explodindo por todos os lados. Era como uma marreta gigante batendo num objeto imóvel. E não sabíamos se continuaríamos vivos 2 minutos depois. O Arrowhead continua atacando. Começamos com 1.500 jardas. Fomos reduzindo até 500 jardas e o sinal foi encurtando e de repente sumiu. Os submarinos pareciam ter desaparecido. Hartwig usou um Pilinwerfer, uma invenção alemã criada para bloquear as ondas dos sonares dos aliados. O Pilinwerfer
Era um comprimido efervescente gigante. Quando jogado na água, soltava bolhas sem parar e criava uma cortina que defletia o sinal do sonar, aí perdíamos o contato com o submarino. Hartwig escapa e prossegue com os ataques, afundando mais 3 navios. Os canadenses iniciam uma caçada para encontrar e destruir o submarino de Hartwig. Semanas depois, Hartwig deixa as águas canadenses sem ser detectado e retorna à base na França. Seu sucesso é uma prova da incapacidade da Marinha canadense de proteger o próprio país. O governo do Canadá fecha o rio St. Lawrence para navegação internacional. Donitz conseguira desferir outro grande golpe contra os aliados. Com o fechamento do St. Lawrence, as exportações do Canadá para a Grã-Bretanha caem drasticamente. O que antes era um temor começa a se tornar realidade. A Grã-Bretanha não conseguirá resistir por muito tempo. Os aliados parecem estar perdendo a Batalha do Atlântico. Ao longo de 1942, as derrotas para os submarinos alemães cresceram de forma alarmante. Mas há uma luz no fim do túnel. A indústria americana está fabricando navios em ritmo acelerado. Grande parte dos navios são os chamados Liberty. Lançado em 1941, o primeiro navio levou 245 dias para ser concluído. Os novos modelos são feitos em apenas 8 semanas. Cada um desses armazéns flutuantes pode levar centenas de tanques ou comida suficiente para alimentar 500 mil pessoas durante uma semana. O plano aliado é simples: inundar o Atlântico com uma quantidade de navios Liberty que os alemães não possam afundar. Mas os alemães também estão trabalhando. Apesar das dúvidas de Hitler, a frota de U-boats cresce rapidamente. Os alemães continuaram produzindo U-boats e o número cresceu. Mais um pouco seria possível caminhar de Nova York a Bordeaux em cima dos cascos dos submarinos. No fim do ano, o número de submarinos chegou a quase 400. 100 a mais do que Donitz afirma precisar para vencer a guerra. Com as novas embarcações, surgem rumores de novas táticas assustadoras. Em uma reunião secreta, no segundo semestre de 1942, Hitler afirma que os subcomandantes de submarinos devem executar todos os sobreviventes de um ataque. É uma triste lembrança do que está acontecendo em terra. Na Inglaterra, Alemanha e União Soviética, milhares de inocentes estão perdendo a vida em ataques aéreos, invasões e cercos. A linha entre civis e militares está sendo apagada. Alimentados pela propaganda aliada, começam a circular boatos de que os alemães estão adotando práticas terríveis no mar. O que se dizia na época era que os alemães eram carniceiros. E que fuzilavam homens em botes salva-vidas. Em 1942, Brian Clark trabalha como operador de rádio em um cargueiro, o Citonia. Em julho, ele vê pessoalmente como os comandantes alemães estão travando a guerra no Atlântico. Estávamos num grupo de 5 navios, e nosso navio era o mais lento entre todos. Após alguns dias de viagem, eles recebem um pedido de socorro de um navio que navegava próximo deles no comboio. Um torpedo o atingira. Os tripulantes no navio de Brian temem serem os próximos. A partir daquele momento, toda a tripulação ficou atenta a rastros de periscópio, submarinos e tudo mais. Éramos 42 tripulantes e todos ficamos vigiando.
10h30 da noite, Brian Clark está dormindo em sua cama. E houve uma tremenda explosão. E vou dizer, não atinge só seus ouvidos, afeta todo o corpo. Você se torna o epicentro do barulho. O Cythonia foi atingido e está afundando rapidamente. Mal tínhamos saído quando o pobre Cythonia meio que deu o último suspiro e foi ao fundo, com o som de madeira estalando e o vapor ainda saindo. E de repente, estávamos num pequeno bote no meio do Oceano Atlântico, que é gigantesco. E no meio da escuridão, veio uma voz de um megafone, em ótimo inglês, perguntando qual era o nosso navio. A voz é de Adalbert Chiny, comandante do submarino alemão que estava atacando. Os homens no bote salva-vidas temem por sua vida. Todos estávamos com medo que eles usassem as metralhadoras contra nós. Ele disse, vocês conseguiram mandar um sinal de socorro? Dissemos não, não conseguimos. Tudo bem, me deem o seu código e eu enviarei um para vocês. Sigam na direção norte-nordeste e chegarão às Ilhas Canárias em 4 ou 5 dias. Em seguida, ele gritou, boa viagem, e desapareceu na noite. A afirmação de que os alemães matavam os sobreviventes não se confirmou neste caso. Brian Clark tem sorte. Poucas semanas depois, Donitz estabelece novas ordens para seus subordinados que afetarão a vida de todos os marinheiros mercantes. Não tentem de forma alguma resgatar membros de navios afundados. O resgate vai contra os mais primitivos conceitos da guerra de destruição de navios inimigos e suas tripulações. Sejam duros. Lembrem-se de que o inimigo não tem piedade de mulheres e crianças quando bombardeia cidades alemãs. A guerra no Atlântico entra em uma fase mortal e os dois lados estão determinados a vencer a qualquer custo. Durante a maior parte do ano, Donitz usa a tática de guerrilha às margens do Atlântico. Um único submarino emboscando navios mercantes solitários. Mas com a aproximação do inverno, ele decide atacar os comboios que levam suprimentos tão necessários à Grã-Bretanha. Donitz percebeu que o tempo de trânsito até a América Latina ou até o Caribe era tão longo que os submarinos passavam mais tempo viajando do que afundando navios. Para ter um retorno mais rápido, era preciso mandá-los ao meio do Atlântico Norte, onde a viagem seria mais curta e os alvos mais abundantes. É um plano perigoso. Os comboios viajam protegidos. Posição no radar! Escoltas pesadamente armadas navegam ao lado dos navios mercantes. E durante boa parte do caminho, eles são acompanhados por aviões levando cargas de profundidade. Mas Donitz sabe que os comboios têm um calcanhar de Aquiles. Há uma vasta área no meio do Atlântico Norte fora do alcance das aeronaves aliadas, o vão aéreo. Há uma zona central, o vão aéreo, onde aeronaves convencionais não conseguem operar. Seja partindo da Islândia, Irlanda do Norte ou Terra Nova, eles não conseguem chegar até lá e operar com eficiência. Donitz sabe que não terá de se preocupar com aviões naquela região. E para lidar com as escoltas, ele decide usar as alcateias, grandes grupos de submarinos que atacam comboios simultaneamente. Para garantir o sucesso, ele decide coordenar pessoalmente os ataques. O próximo alvo será o SC-107, um comboio de 42 navios que partira de Nova York em 24 de outubro com destino à Inglaterra.
A escolta canadense é composta de um destroyer e algumas corvetas. Em 1942, a Marinha Canadense escoltou mais de um terço dos comboios transatlânticos. Para atender a demanda, a Marinha cresceu rapidamente. Homens com pouco treinamento eram enviados ao Atlântico. Cullis Lancaster está a bordo da corveta designada para escoltar o comboio SC-107. Tivemos só 16 semanas de treinamento antes de ir para o mar. E nessas 16 semanas, só houve uma sessão de 8 horas a bordo de um iate adaptado. Foi a única vez que fomos para o mar. Com um dia de viagem, a escolta recebe uma transmissão de rádio preocupante. Uma alcateia segue o SC-107. Dönitz enviara 17 submarinos com instruções de destruir o comboio. Na noite de 1º de novembro, a alcateia se posiciona para atacar. O líder da ação é o barão Siegfried von Forstner, mestre em táticas e experiente subcomandante. O plano é simples, mas extremamente letal. Atacar o comboio de todas as direções ao mesmo tempo. Ataques coordenados de várias direções fizeram as escoltas reagirem, em vez de permitir que elas tomassem a iniciativa. Esse é o segredo para vencer as defesas. Toda velocidade à frente. Potência total à frente. Tentamos manter os submarinos submersos, porque eles só viajam a 3 nós debaixo d'água. Virando 24 graus, senhor. Assim que os submarinos submergissem, o comboio teria vantagem na velocidade. E a ideia era mantê-los submersos, abrir distância com o comboio e obrigá-los a fazer o jogo do pega-pega. Pouco antes da meia-noite, von Forstner percebe sua chance. Enquanto o único destroyer da escolta persegue outro submarino, o comandante alemão ataca. Os canadenses reagem. Von Forstner é obrigado a submergir e é atacado com cargas de profundidade. Mas enquanto os canadenses se concentram em destruir von Forstner, outros submarinos avançam para atacar. Minha melhor descrição para o que acontece quando um comboio de navios é atacado por uma alcateia é o caos total. Retornar contato! Von Forstner escapa das cargas de profundidade e ataca mais 2 navios. Tínhamos que continuar lutando, mesmo perdendo 15 das 45 unidades. Ainda havia 30 navios que precisavam chegar ao porto de destino. Ainda hoje, eu ouço o som dos navios explodindo. Apesar do esforço da escolta, 8 navios foram afundados naquela noite. Nos 2 dias seguintes, o comboio continuou sendo perseguido pelos submarinos enquanto a escolta lutava para deixar o vão aéreo. A estratégia de Dönitz é um sucesso. Em apenas 4 dias, seus submarinos mandam 15 navios para o fundo do Atlântico. Mas o SC-107 ainda tem uma esperança. O comboio finalmente saiu do vão aéreo. A notícia das perdas chega à sala de operações em Liverpool, o centro das atenções das forças navais aliadas. Bombardeiros são enviados da Islândia numa tentativa de salvar o que restou do comboio. Um deles é pilotado por Terence Bullock. Acordávamos às 5 da manhã e voávamos 1.100 quilômetros até onde os navios estavam.
5 horas depois, Terence chega ao SC-107. Ele vê o submarino e ataca. Quando eles nos viam, disparavam contra nós. Mas eu chegava de surpresa, descia a 15 metros, nivelava e disparava contra o submarino. Na frente eu tinha canhões de 20 milímetros. E eu chegava num ângulo de 20 graus, para poder lançar cargas de profundidade ao lado do submarino. O ataque de Terence destrói um submarino que se aproximava pelo flanco do comboio. A Alcateia foge para não ser destruída. A aeronave dispersa 5 submarinos e afunda um. Dias depois, o comboio chega às águas protegidas da Grã-Bretanha. Foi o maior ataque a um comboio ao longo de um ano. Dos 42 navios que zarparam, somente 27 chegaram ao destino final. As lições do SC-107 são claras. Até que o vão aéreo seja fechado definitivamente, as alcateias continuarão dizimando navios aliados. Quando 1942 chega ao fim, os alemães parecem confiantes e à beira da vitória no Atlântico. Os submarinos de Donitz haviam afundado 1.200 navios. Os aliados precisam encontrar uma forma de derrotar as alcateias de Donitz ou perderão a guerra. Versão Marshmallow São Paulo. À 1h40 da madrugada, um vigia localiza o Coimbra, um grande navio petroleiro britânico. Petroleiros eram valorizados porque o petróleo, assim como hoje, era uma mercadoria disputada. Sem combustível, não havia como lutar. Hardigan move seu submarino para a posição de ataque. Vi uma sombra e consegui determinar o curso exato do petroleiro. Ficamos na frente dele e disparamos. Houve uma enorme bola de fogo que subiu a mais de 200 metros de altura. E depois de uma grande explosão, o navio e a água se incendiaram. A chama era tão grande que dava a impressão que era visível em Nova York. Nas 2 semanas seguintes, os 5 submarinos enviados por Donitz provocam o caos na costa americana. – 23 navios são afundados. 8 deles por Hardigan, tornando esta uma das missões mais bem-sucedidas da guerra. Donitz, empolgado, parabeniza a tripulação do U-123 pelo rádio. Ele enviou uma mensagem para o comandante Hardigan: parabéns pela bela missão. Donitz envia mais submarinos para a área de conflito. A tarefa de deter os submarinos alemães cabe ao almirante Ernest King, chefe supremo ou comandante-chefe das forças navais dos Estados Unidos. King era um oficial de carreira da Marinha Americana. Ele tinha tido uma formação básica e subiu na corporação sendo um oficial exigente, severo e eficiente. Um homem nervoso, difícil de lidar. A filha dele disse certa vez, quando o acusaram de ter temperamento inconstante: "Isso é bobagem. Meu pai tem um temperamento constante. Está sempre zangado." Infelizmente para os aliados, a energia de King está focada em outro lugar. No início de 1942, King estava muito preocupado com a guerra no Pacífico e tornou-se seu objetivo pessoal vencer aquela guerra.
Com o aumento das perdas na costa leste, King é pressionado pelos britânicos a formar comboios. Grandes grupos de navios viajando juntos protegidos por escoltas armadas. Ele se nega, alegando que não dispõe dos destroyers necessários para a tarefa. Ele não entendia o sistema de comboio. Ele achava que se não houvesse escolta suficiente, não poderia haver comboio. Os britânicos sabiam que qualquer comboio é melhor que nenhum, porque ao menos se reduz a dispersão dos alvos. Em uma situação normal, um navio mercante passaria a cada 10 minutos. Num comboio, seria um só num bloco. Navegando sozinhos e desprotegidos, os navios são alvos fáceis para os submarinos. Com 76 metros de comprimento e 6 metros e 70 de largura, ele é mais longo que um avião 747. A embarcação leva 48 tripulantes e 22 torpedos. Tem combustível e suprimentos suficientes para chegar aos Estados Unidos e navegar durante 2 semanas antes de ter que voltar. Donitz envia Hardinger e outros 4 submarinos para a costa leste da América do Norte, dando início à Operação Drumbeat. 2 deles seguirão para a costa leste do Canadá, enquanto Hardinger e 2 outros irão para os Estados Unidos com a missão de afundar navios mercantes. Quando abri o envelope, soube que deveria ir para Nova York. Supusemos que os americanos ficariam surpresos, porque jamais poderiam imaginar que submarinos alemães pudessem chegar até a costa do país. 11 de janeiro de 1942. Hardinger e a tripulação estão no mar há 19 dias. Então, 480 quilômetros a leste de Cape Cod, eles localizam o SS Cyclops. E a primeira coisa que ele viu foi a fumaça. A maioria dos navios era movida a carvão. Eles geravam fumaça quando estavam em movimento. Eu tinha ordens de seguir para Nova York, mas tinha permissão para atacar se encontrasse um navio maior que 10.000 toneladas. Hardinger precisa tomar uma decisão difícil. A Operação Drumbeat vai começar em 2 dias e os outros submarinos ainda não haviam chegado à costa americana. Se ele atacar agora, os Estados Unidos poderão descobrir que há submarinos alemães entrando em águas americanas. Mas um navio tão grande é um prêmio grande demais para resistir. Os homens no U-123 recebem ordens para assumir seus postos de combate. Os tripulantes do SS Cyclops nem imaginam que seu navio está sendo seguido. Entre eles está Ken Hamsden, atirador membro da artilharia antiaérea. Não achávamos que poderia haver submarinos alemães naquela região, naquele momento. Nenhum navio mercante havia sido atacado tão perto dos Estados Unidos antes. Por isso, nenhum tripulante esperava encontrar nenhum submarino ali. O navio segue com destino a Halifax, levando 100 marinheiros que haviam se oferecido para trabalhar nos navios mercantes dos aliados. À 1h49 da manhã, Hardinger dá ordens para disparar. Nossa. Explosivos fortes são colocados no nariz, visando destruição máxima. Ficamos surpresos ao vermos que era um submarino. Nenhum deles tinha chegado tão longe. Achamos que talvez fosse uma mina. O operador de rádio do SS Cyclops percebe que se trata de um torpedo. Desesperadamente, ele tenta contatar as autoridades navais. O submarino de Hardinger capta a transmissão. É preciso silenciar o navio antes que alguém na costa receba o pedido de socorro e descubra que os alemães chegaram.
A primeira coisa que fiz foi tentar atingir a ponte e a estação de rádio com a artilharia, para o navio não poder se comunicar. Ken Ramsden tenta descer por uma corda, mas descobre que o bote salva-vidas havia afundado. Um deles gritou: "Volta para o navio, Ken." Eu não conseguia subir pela corda. A única saída foi pular na água. E estava gelado. Vi luzes vermelhas à distância e nadei na direção delas. Vi a tripulação correr para os botes salva-vidas. Quando achei que o navio já estivesse vazio, abri fogo. Estávamos agarrados a um bote salva-vidas quando o segundo torpedo atingiu o navio. E ele afundou. Milagrosamente, o operador de rádio consegue escapar e nada até o bote onde Ken está. Ele fica sabendo que, apesar dos esforços do submarino, o pedido de socorro foi captado pela guarda costeira. Ken Ramsden sobreviveu. Mas 100 outros homens perderam a vida. Eles foram as primeiras vítimas da Operação Drumbeat. O fracasso de Hardinger na tentativa de silenciar o Cyclops põe em risco toda a missão. A inteligência britânica deduz o significado do naufrágio e imediatamente informa a Marinha Americana do perigo iminente. Hardinger foge para o sul convencido de que os Estados Unidos enviarão encouraçados para encontrar e destruir seu submarino. Dias depois, ele entra de maneira ousada na cidade de Nova York. É um momento marcante para o jovem comandante de submarino. Ele é o primeiro marinheiro alemão na Segunda Guerra a ver o litoral dos Estados Unidos. Havia luzes por todo lado. Todos os navios estavam navegando com as luzes de posicionamento acesas. Era um paraíso para um submarino, porque a defesa era praticamente inexistente e totalmente inexperiente. Durante anos, os americanos observaram a Batalha do Atlântico de longe, acompanhando as notícias nos jornais e pelo rádio. Agora, os submarinos alemães traziam a guerra para o litoral do país. 15 de janeiro de 1942. 5 submarinos alemães chegam à costa norte-americana. O U-123, comandado por Reinhard Hardinger, se posiciona no litoral sul de Long Island, em Nova York. Americanos curiosos vão para as praias do país observar os ataques dos submarinos alemães. Lembro que quando eu era criança, no Brooklyn, Nova York, meu pai me levou para a praia, até a extremidade do porto, e apontou para o que dizia serem navios americanos em chamas, distantes no horizonte. Outros americanos tornam-se cúmplices involuntários dos comandantes de submarinos alemães. Eles iam de carro até o litoral, às vezes 20 carros, com as famílias todos com binóculos e procurando sobreviventes na água. Eles acendiam os faróis à noite, formando a silhueta dos navios que passavam. E os submarinos ficavam só aguardando. Nós perdemos 1 milhão de toneladas de carga dessa forma. Hardinger fica surpreso com a falta de reação. Na Grã-Bretanha, as águas eram muito bem protegidas porque os ingleses sabiam exatamente o que tinham que fazer, e isso dificultava as coisas. Já os americanos eram completamente inofensivos. Conforme o inverno de 1942 vai progredindo, a Grã-Bretanha vai ficando cada vez mais desesperada por suprimentos vitais. O primeiro-ministro Winston Churchill e seus comandantes não se conformam com a recusa do almirante King em adotar o sistema de comboios.
Ele não aceitava nenhum conselho dos ingleses. Ele odiava os ingleses. Não estava interessado na opinião dos ingleses. Não queria aprender com a experiência inglesa. Dwight Eisenhower uma vez disse que a guerra teria acabado antes se tivessem matado Ernie King. Os ingleses achavam que Ernie King não gostava deles, o que pode ter sido verdade, mas na verdade King não gostava de ninguém que não fosse da Marinha Americana. Para os aliados, o impensável parece ter acontecido. A entrada dos Estados Unidos na Batalha do Atlântico foi um desastre completo. Desesperado para acabar com a carnificina, Churchill convence King a mudar de tática. Diante de inúmeros protestos, King finalmente cede e começa a implementar os primeiros comboios experimentais. Os submarinos de Donitz conseguiram afundar 2 milhões de toneladas de cargas em apenas 4 meses. Mas com a tardia adoção dos comboios experimentais, a situação começa a melhorar rapidamente. Quando o comandante Reinhard Hardingen retorna à costa dos Estados Unidos em uma segunda missão no fim de março de 1942, ele percebe que a situação mudara radicalmente. O céu está repleto de aeronaves procurando submarinos. Está cada vez mais difícil caçar sem ser caçado. 15 dias após chegar à região que iria atacar, o U-123 é localizado por um avião durante uma patrulha para localizar submarinos. O piloto transmite a posição do submarino para um destroyer próximo. Hardingen submerge e é atingido por uma carga de profundidade. Dezembro de 1941. O ataque a Pearl Harbor finalmente levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. As forças do eixo não vão ganhar esta guerra. Agora, com a ajuda dos Estados Unidos, os aliados pretendem destruir os submarinos alemães que ameaçam as rotas de navegação britânicas. Mas os alemães têm planos próprios e estão de olho em um novo alvo. Podia se rir daquilo tudo. Eu olhei em volta e pensei, não vamos conseguir. Submarinos alemães estão prestes a levar a guerra diretamente ao litoral desprevenido dos Estados Unidos. Batalha Naval. À beira da derrota. Dezembro de 1941. Um U-123, um submarino alemão de longo alcance, parte em uma missão ultra secreta. Ele é comandado por Reinhard Hardingen, um dos mais ousados e bem-sucedidos especialistas em submarinos alemães do Terceiro Reich. Eu parti dia 23 de dezembro. Não queria sair no dia 24, porque não queria que nenhum tripulante aparecesse na manhã da véspera de Natal, vindo de um bordel ou depois de ter bebido. Eu só tinha ordens de zarpar. E tinha um envelope comigo, que deveria ser aberto somente após estarmos a 10 graus a oeste. Após 4 dias de viagem, Hardingen abre o envelope. Ele descobre que sua missão é parte de um novo e ousado plano alemão que poderá mudar o rumo de toda a guerra. Operação Drumbeat foi o nome dado ao plano alemão que consistia em levar todos os submarinos que eles conseguissem para o litoral americano e atacar os Estados Unidos com toda a força antes que eles estivessem preparados. A missão é tão secreta que não há documento-chave confirmando as ordens dadas a Hardingen. Não recebemos nenhum mapa porque alguém poderia descobrir que os submarinos estavam indo para os Estados Unidos. O mentor do plano é Karl Donitz, o organizador da estratégia dos submarinos alemães. Donitz há muito tempo queria atacar os navios americanos, mas Hitler não autorizava, temendo que isso pudesse atrair os Estados Unidos para a batalha. Agora, com os americanos na guerra, Donitz pode finalmente atacar.
A suspensão de todas as restrições relacionadas a embarcações americanas foi ordenada pelo Führer. Devemos tentar capitalizar essa vantagem o mais rápido possível e obter uma vitória espetacular na costa americana. Donitz quer atacar os navios americanos enquanto o país ainda se recupera do ataque a Pearl Harbor. Com toda a atenção voltada à Guerra do Pacífico, Donitz acredita que ninguém irá procurar pelos U-Boats na costa leste. Para alcançar seu objetivo, Donitz precisa contar com o maior submarino em seu arsenal, o Tipo 9.